está consumado. Nós temos a queda do regime de Bashar al-Assad. A família Assad governou a Síria desde 1970, conforme nós sabemos, primeiro com o pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, de uma minoria alauíta. Nós já tratamos deste assunto aqui no nosso canal. Convido vocês a conhecerem o nosso canal sobre geopolítica, a se inscrever aqui se os assuntos te trazem informações. Então nós temos a queda de Bashar al-Assad e o que significa isso? Pessoal, em boa medida, a queda do Bashar al-Assad significa um enfraquecimento da influência russa no Oriente Médio. Este é um ponto importante, fundamental, que nós temos que ter muito clareza sobre isso. Há uma reconfiguração do Oriente Médio em termos de influências geopolíticas e, assim, uma perda de influência por parte da Rússia, mesmo porque, basicamente, é o governo de Vladimir Putin quem assegurou o governo de Bashar al-Assad desde quando começam ali os protestos na Síria no contexto da chamada Primavera Árabe, tudo bem? Então, a grande derrota que nós assistimos no Oriente Médio é uma derrota russa, de modo que nós temos as bases militares russas, inclusive na região síria, que estão em alerta máximo e certamente sob o risco de serem abandonadas. Esse é um ponto importante. Agora, o avanço do HTS, o grupo rebelde que luta na Síria contra o governo de Bashar al-Assad, com uma forte influência da Turquia, se deu de maneira bastante rápida. Este é um ponto importante, sim, que os rebeldes na Síria avançaram de maneira bastante rápida, significativamente contundente e foram conquistando ao longo de poucos dias as cidades desde Alepo no norte, depois a região de Hama, a região de Homs, na mesma sequência uma nova frente através da região de Darra no sul e por fim o cerco a Damasco e a saída do governo dos altos comandantes da Síria para outras regiões do planeta cujo paradeiro nós não temos tanta certeza. O fato é, nós temos a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria. A queda desse regime significa também um enfraquecimento da influência geopolítica russa naquele território. E o avanço do HTS com apoio da Turquia significa também um crescimento da influência turca na região do território da Síria. Então são três movimentos importantes, no mínimo, que nós temos que observar. O governo de Israel, inclusive, Benjamin Netanyahu, vai dizer que o regime de Assad caiu, que é um dia histórico, marcante, enfim. Ou seja, o governo israelense comentando desta maneira o que acontece na Síria hoje, nós temos que ter também muito claro e evidente o seguinte: quando nós temos o ataque do Hamas contra Israel, e na sequência o governo de Israel diz que vai redesenhar o mapa do Oriente Médio, nós estamos assistindo isso acontecendo também. Por quê? A queda do regime de Bashar al-Assad não é apenas o enfraquecimento da Rússia, tá certo? O enfraquecimento do Irã, conforme nós sabemos também, em relação à Síria, certo? E, portanto, o Irã com uma dificuldade gigantesca agora para apoiar os seus aliados na Síria e também no Líbano. É um redesenho do Oriente Médio. E a queda do governo sírio não se deu apenas, certo, pelo avanço do grupo ali HTS, o grupo radical jihadista com apoio da Turquia, mas nós temos que ter também bastante clareza de que o Estado israelense tem bombardeado a Síria em alvos específicos já há algum tempo. Então nós temos um enfraquecimento militar sírio, e este enfraquecimento militar na Síria se dá por causa, em boa medida, da posição de Israel em se posicionar militarmente contra esses alvos militares sírios do governo sírio, que tem influência do Irã, conforme nós sabemos. Então, é um conjunto de fatores recentes, históricos, importantes, que, de fato, desaguam na reconfiguração da Síria conforme nós estamos assistindo. Tudo bem? São 4, pelo menos, os elementos geopolíticos para entender o que está acontecendo. Um deles é a Rússia, o enfraquecimento russo. O outro é o fortalecimento da influência turca na região, também, consequentemente, contra os
curdos da região nordeste e norte síria, bem como o enfraquecimento do Assad, consequentemente seus aliados na região, e isto envolve o Irã, e a questão israelense, o aumento de poder, ou melhor, os bombardeios que o Estado de Israel fez contra a Síria são bombardeios que vão enfraquecer necessariamente o governo, não é? E a capacidade militar de defesa da Síria, enfim. Aqui nós observamos a foto do Bashar al-Assad, vamos observar isso daqui é dia 30 de novembro. Nós temos o conflito, aqui é o mundo no mapa, não é? No nosso canal, aqui observando sempre a cartografia, o mapa, e nós vemos as conquistas territoriais de Alepo, tá certo? Pelo grupo HTS, na cor verde é o grupo HTS, contra o exército do governo de Bashar al-Assad, enfim. No dia 30, não é? Para nós observarmos a velocidade com que eles vão conquistar as regiões, enfim. Tá certo? Isso é no dia 30 de novembro. Na sequência, aqui é dia 1º de dezembro. Nós temos justamente a conquista da região de Alepo, e eles marcharam em direção aqui à região de Rama, conforme eu comecei comentando com vocês. Depois eles vão conquistar parcialmente Rama, já no dia 2 de dezembro. Quando nós observamos na sequência no dia 3, as batalhas estão fortes aqui. Há muita discussão como que será a resposta de Damasco. Então aqui estamos falando do dia 3 de dezembro, e os ataques continuam, e o avanço territorial por parte dos rebeldes, tá certo? Na região norte vai consolidando espaço. No dia 3 eles estão já em Rama. No dia 4 as batalhas de contraofensiva ocorrem, enfim, tá certo? Dia 4 de dezembro, mas não conseguem resistir e Rama cai. Então o grupo HTS acaba conquistando a região de Rama, conforme nós observamos lá no dia 4 de dezembro. O próximo passo seria Homs, não é? E depois Damasco. A grande questão que se fala é a Rússia, que tem a sua base militar aqui em Tartus, não consegue resistir e apoiar o governo do Assad por causa justamente da guerra na Ucrânia, enfim. Na sequência, no dia 5, eles avançam já em direção a Homs. Lá, no dia 6, eles conquistam Homs, e aí é quando nós temos a ofensiva aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, no dia 5 de dezembro, nós temos uma nova frente, a partir de Darra, na região sul. Tá certo? E a conquista de Darra. Então nós temos duas frentes em direção a Damasco, a conquista de Damasco. No dia 6, tá certo? De dezembro, nós temos os rebeldes já conquistaram toda Darra, estão na região de Damasco, não conquistaram necessariamente toda Damasco e estão em Homs. E aqui o governo sírio já foge, já precisa ir embora de alguma maneira. E aí no dia 7 de dezembro, o cenário é esse. É a queda de Damasco e, consequentemente, o fim, pelo menos temporariamente, da era de Bashar al-Assad no governo da Síria. Pessoal, então uma queda bastante rápida do governo de Bashar al-Assad. Em alguns dias, os rebeldes acabaram conquistando diversas regiões e avançaram pesado e limparam o terreno, digamos assim, e conquistaram a Síria. Porém, além disso, esta observação cartográfica, geográfica do avanço do HTS, nós temos que ter em conta também a questão do enfraquecimento russo, do Irã, e a questão israelense, e quem de certa maneira sai vitorioso é Israel, de alguma maneira, e também o governo da Turquia. Vamos continuar acompanhando. Se você chega até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou pedir a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso conteúdo também, conforme eu sempre peço a vocês. E venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.